Bom, gente, vamos então acabar o nosso curso, né? Essa é a última aula, a aula que vai falar sobre o fim da Guerra Fria. A gente já começou a Guerra Fria há 2 aulas e meia atrás, né? Porque eu tive que quebrar uma aula em duas aí, então eu coloco como meia. Mas vamos acabar então, vamos trazer a história para o que a gente está vivendo hoje, né? Porque ao final vocês vão perceber que nós ainda estamos fazendo história e que lá na primeira aula, quando eu falei para vocês que a história ela precisa de um registro e que a gente começou a fazer história quando a gente registrava, nós ainda estamos registrando coisas que acontecem que posteriormente serão estudadas, né? Vamos acabar a Guerra Fria, então? A gente parou falando então da descolonização da África e da Ásia, né? É, o vestibular usa um termo muito pejorativo, que na verdade historiadores usavam esse termo pejorativo, que era periferias do mundo, né? É um termo pejorativo, não é legal. Mas a gente vai usar aqui porque o vestibular ainda usa e ainda cobra, tá? Então, na última aula, a gente estudou as reverberações nas periferias do mundo, né, como o vestibular fala, né, na Ásia e na África e até nas Américas. Hoje, a gente vai falar sobre a Europa e sobre os Estados Unidos, que estão tomando posto de centralidade das discussões históricas da nossa aula e que podem cair no vestibular, certo? A tendência é que cada vez mais essas aspas, periferias, eu odeio esse termo, tá? Mas o vestibular usa, né? Mas cada vez mais essas periferias elas vão ganhando espaço no vestibular, tá? É, Dito isso, vamos para a aula então, né? Como é que é o mundo a partir da década de 60, né? A década de 60 ela foi um marco, por que aconteceu, né? Após a Segunda Guerra, a gente teve logo o alinhamento, né, dos Estados Unidos e da União Soviética como as duas grandes superpotências, né? E que acabavam disputando o poder pelo mundo, para ver quem que manda nessa jossa, né? Quem que ia tomar o lugar de destaque, né? E aí, a década de 60 foi a década em que esse conflito ideológico ele começa a tomar as suas formas como ele foi de fato, né? As tensões elas aumentam, né? E a crise dos mísseis que a gente já conversou lá em Cuba, né? Ainda vou falar aqui, né? Ela foi decisiva, né? Ela foi importante, então, né? A gente teve também as intervenções na América Latina, especialmente nas ditaduras, os apoios das ditaduras na América Latina por parte dos Estados Unidos. Cuba foi um ensinamento para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos entendeu que ter um país na América com um eixo socialista não é legal, certo? E aí os Estados Unidos cada vez mais vai intervir na América Latina de forma que os ditadores que aqui estão sejam aliados com os interesses capitalistas e norte-americanos, tá? Como ele vai fazer isso, né? Através de intervenção armada, inclusive, né? Ele vai fornecer armas para exércitos e para ditadores para que eles possam conseguir estabelecer essas ditaduras, essas formas de governo, né? A gente vai ter também um discurso na União Soviética para que haja uma política mais liberal, para que haja uma política menos violenta contra os inimigos do próprio socialismo, que vai ser, obviamente, reprimido com medidas autoritárias. Né? Nesse momento, os gulags, né, os campos de concentração, de trabalho forçado na União Soviética, eles se enchem, né? Vai haver uma lotação, um enchimento, certo? E que ele vai marcado, isso marca a década de 60, né? Além disso, a gente vai ter a morte do John Kennedy em 63. O John Kennedy ele é assassinado, né? JFK, ele é assassinado numa rua de Dallas. Ele estava em um carro exposto, ele toma um tiro na cabeça, né? E isso vai mexer naturalmente, obviamente, com a política dos Estados Unidos. O Kennedy ele estava tomando um lado um pouco mais pacífico, né? E que quando ele cai, quando o Kennedy morre, logo em seguida tem as eleições do Lyndon Johnson, né? Que vai ser um cara que vai tomar uma medida contrária do Kennedy. Ele vai intensificar a intervenção norte-americana no Vietnã, né? Lembra que eu falei para vocês das armas biológicas, das armas químicas, na verdade, não é biológica, das armas químicas, né? Do Napalm e do envio de soldados norte-americanos, né? Para o Vietnã e também essas intervenções na América Latina, né? Paralelamente, na União Soviética, a gente vai ter a queda do Nikita Khrushchev. Né? O Khrushchev
também estava com uma ideia de abrandamento, aí ele sai e isso vai ter um reflexo nas políticas adotadas pela União Soviética, né? Não à toa, nessa época que esse conflito ideológico ele se intensifica, né? Também temos, né? Eu falei das crises dos mísseis, né? Isso foi antes, a crise dos mísseis foi antes, foi logo, logo após ali a Revolução Cubana e tal, ainda foi na década de 60, né? No começo da década de 60, 62 e tal. A gente tem lá dá uma olhada no outro vídeo para vocês verem um pouco mais sobre isso. Mas a crise dos mísseis ela foi o momento em que mais próximo as vias de fato elas quase aconteceram, né? Se não fosse pelo Kennedy e pelo Khrushchev, provavelmente teria acontecido a guerra nuclear de fato. Né? Eles, por serem líderes mais moderados, eles conseguiram manobrar isso de uma forma mais pacífica. Né? Lembrando, deixando claro né, o que aconteceu para o Khrushchev ele tirar os mísseis de Cuba. Os Estados Unidos tirou mísseis nucleares da Turquia, né, que eram aliados dos norte-americanos. Né? Só que isso não apareceu na mídia. Então, o que aconteceu? Pareceu que os Estados Unidos intimidou a União Soviética. Óbvio que isso pegou muito mal. E vai se fazer mal, inclusive, vai reverberar e vai ressoar nas décadas seguintes para o governo socialista, que, obviamente, se pareceu fraco nessa medida. Tá? Dentro da sociedade civil, a gente vai ter o destaque então para o movimento dos Panteras Negras e para o movimento hippie. Né? Eu coloquei imagens aqui dos dois, né? Então aqui a gente tem os Panteras Negras, né? São ativistas políticos que brigam até brigam mesmo de fato de violência mesmo, sair na mão, né? Pelos direitos dos negros nos Estados Unidos que nessa época estavam os negros eles ainda não tinham os direitos civis, né? Havia a segregação racial, leis diferentes para brancos e negros, né? E aí não é à toa que a gente consegue entender um pouco melhor de como é o mundo hoje, né? Porque, porra, isso não faz nem isso faz 60 anos agora, né? Não faz 100 anos, cara, não faz 80 anos, né? Minha mãe era viva nessa época já. Então veja que é um machucado que ainda ressoa e deixa bem claro, né? Esse Black Lives Matters não é um movimento que é à toa, né? Ele acontece já por conta dessa história de segregação racial nos Estados Unidos que é bastante profunda, né? E os hippies fazendo um movimento de paz, né? Pedindo pela paz, pelo fim da guerra, é, é, a paz e amor, né? O peace and love, né? Que eles falavam e que é de acordo exatamente com o contrário e é de encontro, né? É, ou seja, é ao contrário do que a guerra fazia, né? Importante ressaltar que os dois eram contra a guerra, né? O Panteras Negras eles falavam bastante da ideia dos negros morrendo na guerra, né? E defendia a vida dos negros dentro dos Estados Unidos, enquanto os hippies partiam pelo fazer amor, não fazer a guerra, né? Os dois tinham a mesma finalidade de serem contra a guerra, certo? Eu sempre recomendo assistir o filme do Forrest Gump. É um filme lindo, é um filme bastante tocante. Infelizmente, eu não tenho uma aula inteira para poder falar para vocês sobre os Panteras Negras, sobre o movimento hippie. É bem triste, eu gostaria de ter esse tempo, né? Não vou ter. Mas eu recomendo que assista o Forrest Gump. Ele mostra os momentos históricos dos Estados Unidos exatamente nessa fase. Acho que vale bastante a pena mostrar isso aí, né? O Forrest Gump. E a série do Mad Men, né? Que é uma série que é realmente muito boa. Mostra também como era a década de 60 nos Estados Unidos, pelo lado de quem nem era negro nem quem era. É o lado branco, né? Só que a série ela faz questão de mostrar esse racismo, tá? Assim, ela deixa bem claro como que isso afetava a sociedade americana na época. Então, assim, acho que vale bastante a pena assistir, tá bom? É, não à toa o movimento do Pantera Negras e o movimento hippie ele se espalha pelo mundo, tá? É um momento de revolução e de contracultura, né? Em que as pessoas elas brigavam exatamente para o fim do conservadorismo que vinha desde a, desde a, desde a Segunda Guerra Mundial, né? E isso vai se demonstrar, por exemplo, na Primavera de Praga, que foi um movimento pacífico, né? Realizado em Praga, que é a Tchecoslováquia, pela liberdade do país perante ao governo soviético e que não houve um ataque armado. Né? É um movimento pacifista que foi, obviamente, reprimido
de maneira violenta pelo governo soviético, certo? Nos Estados Unidos, a gente vai ter logo após o Lyndon Johnson a eleição de Nixon, né? E vai ter, esse é o Nixon, tá? E que isso vai reverberar na economia e na política norte-americana. A gente já fala sobre isso, né? Enquanto isso, a União Soviética ela sofre baques na sua economia. Existe a tal da estagnação, né? A União Soviética ela cresce muito rápido quando acontece a revolução, os planos quinquenais do Stalin, mas em um momento ela estagna, acontece uma estagnação, né? Estagna, né? Acontece uma estagnação da economia soviética. Né? Os Estados Unidos ele se aproxima da China, né, aquilo que a gente falou, que teve a crise sino-soviética, e a China ela consegue, eu uso o termo dar migué nos dois lados, porque ela consegue aproveitar o melhor dos dois, né? Consegue tirar parte do financiamento norte-americano, entra para a ONU e consegue, até certo ponto, ter o financiamento, por exemplo, nuclear soviético. Né? Depois eles brigam, eles racham, eles não se dão mais, mas a China ela joga pelos dois lados. Né? Além disso, no governo Nixon, o Nixon ele era um cara que ajudava o McCarthy. Lembra que eu falei do macartismo, que era a caça às bruxas socialistas, né, dentro dos Estados Unidos? O Nixon ele tinha uma postura muito radical em relação a isso, né? E como isso se reflete na política dele através do apoio que ele tinha às ditaduras na América Latina. Foi exatamente na época do Nixon que a gente instaura aqui no Brasil, por exemplo, o AI-5, né? Então essas coisas elas não são coincidência, tá? O Nixon ele vai dar um apoio político e até financeiro para que essas ditaduras elas tomem cada vez mais forma e força na América Latina. Né? Só que o Nixon ele sofre o maior escândalo político da história dos Estados Unidos, que é o escândalo do Watergate. Né? Em uma noite, inclusive eu recomendo, o Forrest Gump mostra isso, é bem legal. Até hoje ninguém sabe quem que fez a denúncia, né? Que o Nixon ele estava através de um financiamento, ele financiou a colocada de escutas dentro do prédio do Partido Republicano, né? Isso na época foi um escândalo, né? Ele renuncia para não sofrer o impeachment e quem assume no lugar dele é o Ford, né? O Ford que era um ator, né? Ator de cinema. Então veja que a ideia de a gente começou em Grécia falando de, lembra? Não sei se vocês lembram. Mas na Grécia, os campeões olímpicos eles tomavam cargos políticos, né? Aqui a gente vê os atores de cinema. Então, aquilo que a gente valoriza na sociedade muitas vezes não é um político profissional, é um cara que vem de uma das artes ou de um esporte, né? E que ele acaba assumindo aí esse papel. O Ford ele assume e termina o mandato dele com o Jimmy Carter assumindo, né? O Ford ele vai assumir a renúncia do Nixon e logo em seguida tem as eleições, né? Década de 60, como nós vimos, morte do Kennedy, né? O Lyndon Johnson, o Nixon, a gente vê a interrupção de diversos mandatos políticos, né? E a gente começa a perceber que foi uma década extremamente, perdão, uma década extremamente conturbada para a política norte-americana, né? O Carter assume, né, o Jimmy Carter assume, e ele vai adotar uma postura mais branda em relação à política mundial, né? Ele vai parar de apoiar essas ditaduras de forma tão veemente, né? Não é à toa que nessa época acontece a Revolução Iraniana, lembra que eu falei para vocês, a queda do Recep Pahlavi para a entrada do Khomeini, né? E a Revolução Sandinista na Nicarágua, que é uma revolução comunista. E o Jimmy Carter ele faz vistas grossas, né? É, claro, vai reverberar na política norte-americana, tá bom? Recomendo fortemente que vocês leiam a apostila. O capítulo ele tá um pouco extenso, mas realmente está bem escrito lá, tá? Vejam a aula, usem a apostila como material de apoio, ok? Nessa época também que acontece o acordo do Camp David, né? O Carter ele adota uma postura mais de abrandamento dos conflitos, ao invés de, por exemplo, apoiar Israel em novo conflito, tá? Lembra que a gente estava falando lá das guerras israelenses muçulmanas, né? A gente não pode esquecer também que é aquilo que eu falei, a União Soviética ela está vivendo um momento de estagnação econômica e política, né? É muito difícil para a União Soviética manter o seu território. Então, nesse momento, sentindo esse momento de estagnação econômica, obviamente faltando coisas nas casas das pessoas, é que aparecem novos movimentos dentro das repúblicas, né? Então, lembrando que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Essas repúblicas soviéticas, elas começam a fazer movimentos de liberdade, né? E agora a União Soviética não consegue mais conter com tanta força, por quê? Porque ela está vivendo um momento de crise econômica, né? Não tem dinheiro para financiar
exército, né? Lembrando que socialismo não quer dizer não existir moeda, tá? Isso não, tem gente que acredita nisso. Não, não é assim. Quer dizer que os recursos vão ser distribuídos de forma social, que vão ser distribuídos de forma mais equitária, né? Com equidade, não igualitária somente, tá bom? É, então a União Soviética dessa vez se encontra enfraquecida e esses movimentos de liberdade eles começam a tomar força, tá bom? É, a gente tem a União Soviética olhando para esse momento de fragmentação, né? E tentando fazer a mesma coisa que os Estados Unidos, ela começa a interferir diretamente, né? Antes ela fazia as coisas por debaixo dos panos, então a gente tem diversos, já falou, por exemplo, da Angola, a gente falou do Camboja, do Vietnã, né? A União Soviética se movimentando por debaixo dos panos. Aqui, ela de fato vai tentar conquistar o Afeganistão, né? Em 1980, né? E a guerra do Afeganistão tá para a União Soviética e a guerra do Vietnã tá para os Estados Unidos, assim, em vários aspectos, né? Foi uma guerra, foi um movimento de guerrilha, eles lutavam contra a própria população civil do, do Afeganistão, tá? Movimento de jovens estudantes lá no Afeganistão, tô tentando lembrar o nome do movimento, né? E que não conseguiu obter uma vitória, tá? O Afeganistão não conseguiu resistir. Inclusive esses jovens estudantes, eles foram financiados pelos Estados Unidos, né? E que depois ele deu origem a tal da Al-Qaeda, né? Que foi o que fez, vai acabar fazendo a o próprio atentado do 11 de setembro, né? Então existem indícios de que o próprio Barack Obama, o próprio Osama Bin Laden, ele foi financiado pelos Estados Unidos nesse momento para virar um líder da Al-Qaeda como líder desses movimentos de defesa do Afeganistão contra a União Soviética. Ele acaba se virando depois, tá? Já nos Estados Unidos, existe depois do Jimmy Carter, quem se elege é o Reagan. E o Reagan vai ser um político mais conservador, que vai tentar fazer uma abertura menor em relação às políticas. Né? Então, novamente, os Estados Unidos ele vai tentar fazer uma intervenção na América Central. A América Latina, nesse momento, já está vivendo a década de 80, que é o momento da abertura das ditaduras. Ele percebe que ele não vai conseguir interferir tanto, então ele vai tentar influenciar a América Central, certo? Só que esse também é um momento em que acontece uma menor distribuição de renda dentro dos Estados Unidos. A renda começa a se concentrar na mão das pessoas de que já são mais ricas, né? Somado a isso, também o Reagan passa por diversos escândalos e polêmicas internacionais e vai perdendo a força, né? O Reagan estava afim da guerra, a União Soviética tinha partido para a guerra, só que a guerra já não estava mais, a Guerra Fria ela já estava tomando vários golpes duros aí em relação a essa ideologia. Diversos países já estavam percebendo que existiam coisas boas dentro do socialismo, coisas boas dentro do capitalismo, e adotando medidas dos dois lados, né? A Guerra Fria, ela então, por conta desse afrouxamento ideológico, né? Pós Jimmy Carter aí, pós estagnação econômica na União Soviética, a Guerra Fria ela vai dando seus sinais de fim, certo? Ela caminhava para o fim aí, tá? E aí o fim ele vai acontecer de fato na década de 90 com Gorbachev. O Gorbachev, ele talvez, esse aqui é o Gorbachev, esse é o Reagan, né? Não coloquei a foto do Reagan aqui porque ele apareceu logo em seguida, tá? Tá aqui o Gorbachev esse aqui, né? Ele tem a famosa cicatriz dele, a marquinha dele na cabeça aqui. Inclusive existem charges, sempre que vocês verem uma charge de alguém com esse rostinho aí, carequinha com a marquinha na cabeça, você já pensa em automaticamente no Gorbachev, tá? E o Reagan, que, né? O Reagan, que ele já tá. Ele é um cara que já vai partir em um dado momento, vai aceitar o neoliberalismo, né? O Reagan, junto com a Margaret Thatcher, né, vai ser a primeira-ministra britânica, vão ser os grandes peões do neoliberalismo. Enquanto que o Gorbachev, ele olha para a União Soviética, ele assume uma União Soviética. O Gorbachev ele é um dos últimos remanescentes aí de fato da Revolução Russa, né? Então o Nikita estava na Revolução Russa, o próprio Brezhnev antes dele estava na Revolução Russa, né? A gente vê então o Gorbachev aí como um dos últimos bastiões, né? O Stalin ele estava na liderança, né? Esses caras eles estavam participando mais na parte, não necessariamente de fato com
com liderança, né? Eles estavam mais nas armas na mão mesmo. E aí você começa a perceber que os próprios realizadores da Revolução Russa, eles estão ficando velhos, estão morrendo, né? Isso é difícil manter o, o governo com uma ideologia que está morrendo com seus representantes e que está passando dificuldade por conta da estagnação, né? É um momento de muita fragilidade para a União Soviética e o Gorbachev ele vai então tentar instaurar o movimento da perestroika e da glasnost. A glasnost vai ser uma abertura econômica, ou a perestroika é uma abertura econômica, enquanto a glasnost um afrouxamento, uma abertura política, né? Como ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso através da redução dos gastos militares e através do combate à burocratização. Burocratização essa que gerava muita concentração de renda. Isso chega a ser irônico, né? Uma concentração de renda dentro do socialismo. Né? Mas gerava uma concentração de renda nesses cargos burocráticos. Né? Óbvio, então, que o Gorbachev vai bater de frente contra, por exemplo, a KGB, que fazia parte dessa burocratização, né? Dessa estatização. E isso vai gerar, óbvio, um movimento contrário por conta dessas, entre aspas, elites burocráticas soviéticas, né? Ele vai tentar uma aproximação dos Estados Unidos nessa época, tá? Que isso vai se refletir através de uma limitação de armas nucleares sem precedentes, né? Começa-se um desmantelamento das ogivas nucleares, que dura até hoje, né? Existe uma redução de armas nucleares aí por parte desses países. Eles percebem que não tem a necessidade de manter 4, 5, 8 mil bombas nucleares, né? 1.000 já é o suficiente, mas é basicamente isso, né? Para quem sai de 8 mil para 1.000 tá bom, né? É, também ele vai ser tanto ele vai ser um homem favorável aos direitos civis, ele vai tentar diminuir essa repressão dentro das repúblicas soviéticas que estão tentando fazer a sua independência. Resultado e conclusão, entre 1989 e 1991 acontecem diversas revoluções internas dentro da própria União Soviética. Vários desses países conseguem a sua independência, que dura até hoje, inclusive, né? E que vai desmantelar cada vez mais a União Soviética. Isso se reflete na queda do Muro de Berlim em 1989, que vai ser o símbolo do fim da Guerra Fria, né? Que vai demonstrar nesse momento a Berlim Ocidental era uma propaganda de capitalismo. Os Estados Unidos fazia questão de mandar aviões e muitos insumos para a região, né? E isso, obviamente, vai servir de propaganda com a queda do Muro de Berlim para que o lado oriental cada vez mais migre para o lado ocidental. O Muro de Berlim cai, a União Soviética não tem mais condição de ficar sustentando o regime socialista fora da União Soviética, né, que era basicamente o que acontecia na Alemanha. E aí, em 1990, não faz sentido mais que a União, que a Alemanha oriental, que era soviética, ela se mantenha longe do ocidental, sendo que o ocidental é muito mais rica. Então acontece a unificação da Alemanha aí, tá bom? 1990. Curiosidade, é a primeira vez que a Alemanha ela joga uma Copa com uma Alemanha só desde a década de 50, né? A Alemanha Ocidental ganhou a Copa de 54, né? 50 eles não participaram por conta da FIFA ter banido, né? 54 eles participam, eles ganham a Copa de 54, inclusive a Alemanha Ocidental. 74 a Copa é na Alemanha, eles ganham, inclusive também a Alemanha Ocidental. Em 90 eles jogam a Copa como uma Alemanha só e ganham a Copa como uma Alemanha, né? Não mais a Alemanha Ocidental, né? Uma seleção com Ruud Wöhler e Jürgen Klinsmann e Lothar Matthäus aí como seus homens de frente, tá? Tudo a ver com a aula, muito importante aí para que vocês respondam essa questão no vestibular. Aqui está uma imagem da União Soviética, né? Então isso tudo que está em vermelho, ó, vermelho tal qual o meu, tá aqui o meu mouse, vermelho aqui essa era a União Soviética, se estendia até aqui, né, na Ásia, diversos países asiáticos aqui, a Romênia, a Bulgária, aqui a Polônia viviam sobre a própria Tchecoslováquia, aqui a Alemanha Oriental e a Iugoslávia viviam num governo socialista, né? Logo em seguida a gente vê então o desmantelamento da União Soviética e de todos os países, né? Sim, eu sei todos esses países, tá? Essa basicamente aqui também é Rússia, tá bom? Então isso aqui vai virar a Rússia. A gente tem Estônia, Letônia, Lituânia, certo? A gente tem a Bielorrússia, a gente tem a Ucrânia, Moldávia, República Tcheca e Eslováquia. A própria Iugoslávia, daqui a pouco a gente vai falar dela, ela vai se desmantelar em vários países. Eslovênia, Bósnia e Herzegovina, tudo bem, lá na frente a gente fala. Aqui a gente vai ter
a criação do Azerbaijão e da Geórgia, tá? Aqui a gente vai ter o Cazaquistão, Turcomenistão, Uzbequistão, Quirguistão, tá bom? Esses países eles se saem da União Soviética e se formam as suas próprias repúblicas, né? Deixam de ser a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas para fundar a CEI. Né? A gente já vai falar sobre isso, Comunidade dos Estados Independentes. Né? Aqui é uma foto da queda do Muro de Berlim, o portão de Brandemburgo aqui atrás. Né? A gente vê aqui então o dia da queda do muro, que vai ser um dia histórico aí para o Ocidente também. Essa foto cai no vestibular, vale para a vida de vocês. Tá? Uma questão sobre esse desmantelamento. Pausem o vídeo aí, tentem fazer. Espero que vocês tenham conseguido fazer. Como que a gente faz a questão? A gente começa pelo enunciado aqui, né? A partir do documento acima de seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. Então a gente vai ler aqui, sabendo que isso aqui não ajuda em nada, né? A catástrofe de Chernobyl foi o mais grave desastre tecnológico do século XX. As explosões lançaram na atmosfera diversos elementos radioativos. Hoje, uma em cada 5 pessoas nas fronteiras da Bielorrússia vive em um território contaminado. Em consequência da ação constante de pequenas doses de radiação, a cada ano cresce no país o número de doentes de câncer e deficiências mentais, de pessoas com disfunções neuropsicológicas e com mutações genéticas. Né? Adaptação de Svetlana Alexievich. Né? Vamos lá, qual a correta? Né? A construção da central elétrica atômica de Chernobyl ocorreu em um momento em que a União Soviética, como o mundo ocidental capitalista, né, tendo em vista com os elementos lançados ao ambiente, tem tempos de meia-vida curtos, já está errado isso aqui, né, uma questão ela mista de química com história. Né, então, não é a ideia de meia-vida curta, né, muito pelo contrário. Pula B que é a B é correta. O acidente de Chernobyl é um marco do fortalecimento da União Soviética. Ele gerou dados ambientais e humanos que não foram solucionados até hoje. É verdade. É isso que o texto diz. E uma vez que os elementos lançados ao ambiente têm tempos de meia-vida longos, certo? O que está errado aqui? É fortalecimento da União Soviética, tá? Então, essa aqui está um erro de química, aqui está um erro de história, né? Tinha que saber as duas coisas para responder a questão. A construção da central elétrica atômica de Chernobyl ocorreu em um contexto de expansão das relações entre a União Soviética, a Coreia do Norte, na verdade, e a China. Aí não, né? Tendo em vista os elementos lançados no ambiente, tem tempo de vida meia vidas curtas, essa aqui está errada, totalmente, tá? Então é a B. O acidente de Chernobyl é um marco do desmantelamento da União Soviética, correto. O acidente gerou danos ambientais e humanos que não foram solucionados até hoje, correto, uma vez que os elementos lançados no ambiente têm meia-vida longos. É exatamente isso que a questão diz, tá bom? É comum que haja essa intersecção entre história e química numa questão dessa, falando de energia nuclear, tá? Então fiquem espertos aí. E aí, o que acontece com o fim da Guerra Fria? A gente falou da Iugoslávia, né? A Iugoslávia ela era comandada, ela era um país socialista comandado por um homem chamado Tito Broz, né? O Marechal Tito. E que é um país, assim, ele é pequeno dentro do contexto mundial, até tem uma proporção razoável dentro da Europa, para os padrões europeus, né? Mas que tem uma diversidade populacional muito grande vivendo dentro do país, e que por conta disso haviam diversos conflitos étnicos, né? E que vai passar então por uma dissolução, especialmente com 1991, após o golpe na União Soviética, né? Isso foi bastante duro para a Iugoslávia. A União Soviética vai sofrer um golpe é, com, 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 com o Gorbachev ele vai sofrer o golpe da União Soviética. Isso vai gerar então aquilo que eu falei para vocês, a SEI, né? Que é a criação das comunidades e dos estados independentes. É um fim da União Soviética. Quem dá o golpe é esse tal de Boris Yeltsin, né? Eles conseguem afastar o Gorbachev. Isso vai ser fundamental então para a dissolução da Iugoslávia, para a formação do SEI, para demonstrar então que a Guerra Fria estava cada vez mais sepulcrada aí. Nos Estados Unidos, o Bush pai ele assume, né, logo após o Reagan, e aí ele vai viver um momento assim de crise, né? A principal crise que ele vive é a Guerra do Golfo, né, que vai ser contra o Saddam Hussein, exatamente pela política que o Saddam Hussein estava adotando dentro do seu estado. Essa guerra ela não vai acabar, ela vai ter a Segunda Guerra do Golfo, que coincidentemente ou não, vai ser feita pelo Bush filho, tá? A década de 90, então, já é essa década que a gente está arrumando. É a década do neoliberalismo, da globalização e da nova ordem mundial, que eu sei que são assuntos que vocês discutem com o pessoal da geografia muito melhor do que eu sou capaz de discutir aqui. Tá aqui essa divisão, então, a Iugoslávia, ela é esse país aqui, né? A gente mostrou no mapa lá atrás, ó, aqui, né? Então,
essa aqui é a Iugoslávia, isso aqui, né? Iugoslávia, certo? Então aqui a gente vai ter essa dissolução da Iugoslávia, em Eslovênia, Croácia, Bósnia, né? A própria Sérvia, a própria Iugoslávia, ela se mantém existente. Depois, nos anos 2000, ela vai se separar em Sérvia e Montenegro. Kosovo também luta pela sua independência, até hoje Vojvodina também luta, e a Macedônia aqui também. Então, esses aqui, ó, Eslovênia, Croácia, Bósnia e Macedônia, e até a Albânia, né, que tinha bastante influência, né, ó, ela não faz parte da Iugoslávia, mas tinha uma influência sobre da própria mandatória Iugoslávia, né? Então, Eslovênia, Croácia, Bósnia e Macedônia se separam da Iugoslávia, né? E a Iugoslávia se mantém como Sérvia, Montenegro, Kosovo e Vojvodina. E aí, nesses anos 2000 aqui, a Sérvia e Montenegro se separam, Kosovo está lutando pela sua independência até hoje. Tá? E aí o que acontece, né? Como que acontece? O que acontece após a Guerra Fria, né? Quais são os desafios do pós-Guerra Fria, né? A gente viveu, eu citei mais de uma vez o provérbio Guerra Improvável, Paz Impossível, né? E que durou até o fim da Guerra Fria. Mas depois, né? E agora, né? Assim que acontece isso, surge-se um questionamento. E agora? Como que o mundo vai? Para que lado que o mundo vai arrumar, né? Aparentemente, os Estados Unidos eles ganharam a Guerra Fria, né? Porque a União Soviética ela se desfez, né? E que agora ele vai assumir a hegemonia mundial. E não à toa, a economia mundial ela vai tomando rumos novos, né? Vai indo cada vez para o lado neoliberal. O neoliberalismo agora é a nova marca da economia do mundo, né? A União Soviética, existem ainda países comunistas, mas o carro forte do comunismo é a União Soviética. Ele se estagnou, ele se findou, né? E aí, o que a gente faz, né? Pensando nisso, em 1989, os Estados Unidos eles surgem com o consenso de Washington, em que eles começam a cobrar as dívidas de todo aquele dinheiro que eles emprestaram durante as ditaduras para os países da América Latina e do mundo, né? Especialmente na América Latina. E aqui na América Latina isso vai ser um golpe muito forte, por exemplo, em países como a Bolívia, né? Que tem uma privatização muito lascada. O consenso de Washington, eu gosto de comparar ele com aquelas medidas do mercantilismo, tá? Como se fosse uma receita de bolo para a economia dos países que estão em dívida com os Estados Unidos, né? E aí acontece essa propagação do consenso de Washington através do mundo, tá? Só que vendo que os Estados Unidos iam tomar essa liderança, né? A própria a própria Europa ela percebe que não é assim que eles querem. Então, em 93 surge a União Europeia, né? E aí a tendência do mundo agora são os tal dos blocos econômicos, tá? O bloco econômico ele basicamente existe para facilitar a circulação entre trabalhadores e mercadorias entre é, um bloco de países, né? E a União Europeia é a máxima desse bloco econômico, que perdura até hoje, inclusive, né? Eles têm, inclusive, uma moeda em comum que é o euro, que surge em 1999. Então, isso não é à toa, é uma forma de bater de frente com os Estados Unidos como uma grande potência. Eles percebem que os Estados Unidos vai ser a maior potência do mundo, não tem como, de fato, só que para eles não tomarem uma liderança tão, tão distante, é mais fácil os países europeus eles se unirem em um bloco do que eles se ficarem separados. E aí vai contra tudo aquilo que a gente estava estudando, né? Porque a Europa ela brigou para as grandes potências serem independentes de fato. A Inglaterra na Segunda Guerra vai lutar ao lado da França para que ela não caia sob o domínio alemão. E hoje, a Alemanha, França e Inglaterra estão sobre o mesmo bloco econômico, entendeu? Então veja como a economia ela faz com que esses países eles se juntem, tá bom? Entre 93 e 2000, quem assume a presidência dos Estados Unidos é o Clinton, né? Que vai adotar uma política de redução de gastos, tá? Ele, inclusive, é o cara que vai fazer a reforma no salário do presidente dos Estados Unidos, que aqui recebia um salário exorbitante hoje em dia. Não que ele não receba, né? O salário do presidente dos Estados Unidos é alto pra caramba. Mas aqui ele recebia coisas estratosféricas por conta das correções monetárias, tá? E ele vai fazer um governo mais de apaziguamento, né, de pós-Guerra Fria. Até que os Estados Unidos percebem que não estão tomando o rumo de liderança de grande superpotência. Eles estão virando a maior potência, mas não era mais o modelo de superpotência que estava existindo. Estão começando a aparecer focos de países que têm é, força para combater os produtos norte-americanos. A própria União Europeia, a China está em ascensão. Os países da América Latina estão vivendo um momento diferenciado das ondas vermelhas, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho.
Então, a própria população americana começa a perceber que não está indo para esse lado. E através das eleições eles elegem o George W. Bush, o tal do Bush filho, né? Que ele vai ser eleito em 2000 e que ele vai tomar uma política externa extremamente agressiva que vai ficar conhecido como a doutrina Bush. Né? Como que isso se configura, né? Através do século XXI. E aqui a gente já está falando de anos 2000. E eu estou falando agora de coisas que eu já não só li, né? São coisas que a gente viveu, né? Eu vivi, pelo menos, eu acho que alguns de vocês também viveram, que é o século XXI, que é o século muito louco, que é o século pós-século XX. Né? O século XX ele é tratado como o século um século das ideologias que passou em Guerra Fria durante todo o século e tudo mais, e que agora a gente está falando de globalização, né? A gente está falando de uma coisa que afeta um país central, ele vai afetar todos os outros em volta, né? Então, os Estados Unidos ele já começa o século XXI com a guerra ao terror, né? De fato, o comunismo ele se findou. Os Estados Unidos precisam de um inimigo, né? Esse inimigo ele grita, ele bate nos Estados Unidos de frente. Os Estados Unidos sofrem o primeiro ataque em território norte-americano desde Pearl Harbor, né? Que é o ataque terrorista do 11 de setembro. Né? E mais do que isso, né? Se for tirar, porque Pearl Harbor foi no Havaí, né? Se tirar o Havaí da ideia, né? Tipo, tirar do continente norte-americano de fato, né, porque o Havaí é uma ilha no Pacífico, o último ataque que os Estados Unidos tinham recebido em território norte-americano tinha sido na guerra contra o México em 1800 e Guaranazinho, 1860, vai para não errar. Né? Então veja bem, é uma batida direta mostrando que o grande Deus que queria tomar conta do planeta ele pode sangrar. Né? E aí o Bush ele espuma né, nesse momento, ele faz de fato a doutrina Bush que convém, que mostra que vai ser através de políticas de guerras preventivas contra países que ameaçariam, que estariam ameaçando a hegemonia norte-americana, e ele deixa claro isso na ONU e no cenário internacional. Né? É uma política extremamente agressiva, intervencionista em relação ao globo, que vai causar diversas polêmicas e que até hoje a gente tem o WikiLeaks, por exemplo, ele revela como que fala, desdobramento dessa doutrina Bush, né? O WikiLeaks ele mostra, por exemplo, que a gente foi vigiado. A VAC, novidade, né? Os Estados Unidos vigiava civis, não só em locais de guerra, não só dentro do território norte-americano, e também dentro do território norte-americano, né? O Bush ele cometeu diversos crimes de guerra que não foram julgados, então, né? É, nessas guerras preventivas, então, o Bush ele invade o Afeganistão tentando pegar o líder da Al-Qaeda, né? O cara que fez esse ataque do 11 de setembro, né? Tá aqui as imagens do 11 de setembro. Lembrando que o 11 de setembro não era só o ataque às Torres Gêmeas, né? Também teve, opa, desculpem, também teve o sequestro de outros aviões que em alguns casos foram abatidos e que em outros casos atingiram outros lugares, né? Também, né? Então aqui, por exemplo, né? É, o que estava indo para o Capitólio do Senado ele foi abatido pelos próprios tripulantes, diz a lenda, né? Eu particularmente, aí é a teoria da conspiração, tá? Eu particularmente acho que esse avião foi abatido em pleno voo e civis que morreram ali dentro, meio que, né? É isso. Tá? Teve então a invasão do Afeganistão pelos Estados Unidos com apoio de diversos países ocidentais, tais quais Inglaterra e Itália e França, né? Teve a Segunda Guerra do Golfo contra o Saddam Hussein, de novo, né? A alegação é que o Iraque estaria escondendo armas nucleares e armas químicas, armas essas que nunca foram achadas até hoje. Só que com a queda do Saddam Hussein, né, era uma guerra contra a guerrilha novamente. As guerrilhas, com Obama, depois que o Bush sai, o Obama entra, o Obama ele vai adotar uma postura mais branda em relação a essas guerras. Isso cria um vácuo de poder no próprio Iraque, né, e que vai dar origem ao Estado Islâmico. Né? Então fica um questionamento se foi o momento correto também do Obama tirar essas tropas. Só que um questionamento assim, que, de novo, aquilo que eu falo para você, não estou defendendo o Obama, não estou atacando o Obama. É só um pensamento que foi feito pelas próprias mídias mundiais sobre será que o Obama, já que ele estava em guerra no Iraque, não era melhor ele ter terminado o serviço, né, ter feito desmantelamento dessas guerrilhas, né? Porque o Estado Islâmico ele cresce, vai ser hoje o Estado um Estado fundamentalista e inclusive terrorista com a própria população civil local, né? O próprio Obama ele consegue fazer a captura do Osama Bin Laden e que tá aqui a foto, né, do Saddam Hussein
do Osama Bin Laden. Saddam Hussein, na Segunda Guerra do Golfo, ele morre, tá? Ele vai morrer enforcado, existe o vídeo disso, inclusive, na internet, né? E o Osama Bin Laden, ele também vai ser capturado por tropas do Obama próximo da sua reeleição. Né? Como é que isso cai no vestibular, André? Bom, vamos lá. Sobre essa, dá o tempo aí para vocês responderem, né? Eu espero que vocês tenham conseguido responder. Dá pausa aí no vídeo, responde aí, espero que vocês tenham conseguido. Sobre essa nova condição histórica e geopolítica internacional, é correto afirmar? Então a gente já vai para o texto sabendo que a gente está indo atrás da nova condição histórica e geopolítica internacional. Né? Nas últimas 3 décadas, então vestibular de 2020, então a gente está falando de 1990 a 2020, né? Só que ele foi escrito em 2011, então é importante a gente ver isso. Então 1980 a 2011, né? Vimos o fim de velhas unidades políticas e a emergência de novas, as unificações da Alemanha e do Iêmen, a desintegração da Tchecoslováquia, da Iugoslávia e da União Soviética, a secessão de países como Eritreia, Timor-Leste e Kosovo. Secessão é separação, tá? Esses países eles passam a ser independentes. Vimos também a expansão, a Eritreia se separa da Etiópia, o Timor-Leste da Indonésia, Kosovo da Iugoslávia, conforme a gente já tinha falado, né? Precisa saber que o Iêmen do Norte se juntou com o do Sul? Para responder essa questão, não, mas a gente precisa ter a ideia das unificações, né? A gente entende. Desintegração da Tchecoslováquia, da Iugoslávia e da União Soviética em vários países, né? Vimos também a expansão de esforços de integração política e econômica, absorção de antigos membros do Pacto de Varsóvia na OTAN. Então, lembra que a OTAN era uma forma dos Estados Unidos fazer uma força armada contra a União Soviética? Esses países que estavam no Pacto de Varsóvia, que era a força da União Soviética, eles entram para a OTAN. Olha que símbolo, né? Que simbólico. O envolvimento de exércitos nacionais em esforços da ONU pela manutenção da paz e a mobilização de outros tantos exércitos na tentativa de conter e definir o terrorismo como fenômeno político. Então, o terrorismo, de fato, vai ganhar cada vez mais o papel de grande inimigo do capitalismo, né? Qual que é correto aqui? As décadas que nos separam da queda do Muro de Berlim e do fim da Guerra Fria representam um período de continuidade das formas e demandas políticas no plano internacional e da manutenção da cartografia mundial. Cara, se tem uma coisa que não acontece manutenção, continuidade das formas e demandas políticas, né? A gente vê aqui bem claro isso, né? O pessoal do Pacto de Varsóvia vindo para a OTAN, ou manutenção da cartografia. Olha que a cartografia como ela muda, né? Então não, está errado. Pula B, a B é a correta. Vamos para C. Após a descolonização dos anos 50 e 60, a dessovietização no mundo nos anos 90 reforçou o imperialismo compreendido como um sistema de estados de nacionais iguais sob o direito internacional. Não é isso que acontece. Ela não reforça o imperialismo, de fato, é o contrário. Ela inibe esse imperialismo, demonstra a descolonização é o oposto do imperialismo. Então, tá certo, tá errado assim. Desde 1989, o Estado Nacional Democrático alcançou todo o globo. Já está errado já, né? A gente tem ditadura até hoje em vários países, né? Então, não é isso. Vamos para B. A reunificação alemã foi decisiva nesse processo global. Ela fez desaparecer o maior símbolo da Guerra Fria, né? O Muro de Berlim. A Alemanha é dividida, né? Pelo muro. A queda do Muro de Berlim em 80, quer dizer, o Muro de Berlim separava a cidade de Berlim, isso bem claro, tá? Não separava a Alemanha inteira, tá bom? Isso a gente tem que ficar bem estabelecido na cabeça, tá? A queda do Muro de Berlim em 1989 e o 11 de setembro de 2001 são marcos desse processo. É exatamente isso, né? O 11 de setembro ele é um marco da nova ordem mundial, né? De como o terrorismo ele vai ser o grande combate norte-americano que vai ditar o ritmo da política internacional mundial. Tá? Essa é a última questão que eu tenho para dar para vocês em relação ao nosso curso, ok? Tem mais, ainda tem mais o finzinho da aula aqui para falar para vocês. Gente, vai ter mais questão na revisão. Eu preciso falar dos murais mexicanos, né? Caiu uma questão no passado na Unesp nisso, eu vou falar. Mas eu quero reforçar que eu estou à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham tido ao longo do curso, tá? A gente aqui revisou e realizou todas, eu disse todas as questões que caíram no Enem, na Unifesp, na Unesp, na FUVEST, na Unicamp, em relação à história geral. Eu fiz todos esses vestibulares com vocês ao longo do ano. Tá? Eu repito e reforço, estou à disposição. Assim como toda a equipe de história, tenho certeza. Ok. A gente vai ter no século XXI, né, a crise dos anos 2000. Então, tendo essa postura internacional muito forte, os Estados Unidos ele investiu dinheiro onde não necessariamente ele fosse ter um retorno tão rápido para a esfera civil. Né? E nesse momento acontece a bolha imobiliária.
eu recomendo um filme, né, chamado A Grande Aposta. Ele é um filme denso, ele é um filme difícil, mas que ele explica, e o outro Vice, né, também. Assistir os dois filmes significa um momento assim de bastante atenção. Você tem que assistir com bastante atenção, tanto o Vice quanto a Grande Aposta, para vocês entenderem como é que se deu esse processo, tá? Mas basicamente, pensando assim, os Estados Unidos ele usa a hipoteca como uma forma de garantia de que o cara vai pagar uma dívida. Então lá é normal que o cara pegue uma quantidade bem grande de dinheiro no banco e que ele dê a casa dele como garantia, a tal da hipoteca, certo? Que talvez seja o único bem que ele tem para dar. E aí o cara ele vai pagando essa prestação aos poucos usando a casa dele como garantia. Só que aí um dado momento as pessoas param de pagar a hipoteca, por quê? Porque tá crescendo a qualidade de vida, ela muda, a quantidade de dinheiro que você tem que gastar para fazer as coisas ela muda, e o cara ele tem novas prioridades e ele não consegue pagar a hipoteca. E a hipoteca volta, a casa vai para o banco. E o que o banco faz com um monte de casa sem dinheiro? Né? Então isso gera uma bolha imobiliária, isso gera uma especulação e que vai estourar nos Estados Unidos, né? O próprio Obama vai ter que lidar com isso. O Obama é o primeiro candidato a negro a ser eleito na história dos presidentes dos Estados Unidos. Ele lida com essa crise, ele vai injetar dinheiro nos bancos para que o banco ele consiga sobreviver, porque o banco ele gera renda, ele gera emprego. Então, quando o banco quebra, é sinal que a economia está realmente com um grande problema, né? E isso vai deixar claro que o neoliberalismo pregado nos anos 90, que os próprios estados da América Latina já não empregam mais, não está funcionando tanto nos Estados Unidos, porque ele precisou de uma intervenção do governo para que ele não morresse, né? E essa bolha ela vai explodir no mundo todo, tá? Na Europa, os PIGs eles vão ser os países mais afetados, né? E é importante a gente saber quem são os PIGs, né? PIG com o termo porco mesmo, são os caras que sujaram a economia da União Europeia. Portugal, Itália, Irlanda, especialmente a Grécia, né? A Grécia vai ser o centro disso, e a Espanha, né? Naturalmente, por conta dessa bolha, existe a onda vermelha, ela se aumenta, né? Que são países, né? São governantes que vão tentar se afastar do neoliberalismo, né? E que não necessariamente sejam comunistas, mas que os neoliberais chamam de comunistas. E que aqui no Brasil a gente deixa isso bem claro, porque aqui no Brasil nunca houve um presidente comunista, tá? Isso é bem importante falar. Só que o Bolsonaro e os próprios neoliberais que vieram depois da queda da Dilma chamam a Dilma de comunista. E, cara, isso não faz sentido. Né? Tá bom? A gente tem que citar também a Primavera Árabe, que em grande resumo, assim, um grande resumo, acho que não vale a pena a gente ficar sabendo os aprofundamentos da própria Primavera Árabe, mas está lá na apostila, leiam se vocês têm essa curiosidade. A gente tem a queda dos grandes ditadores que governavam o norte da África e o Oriente Médio, né? Uma tentativa de derrubar esses tiranos que estavam há 50, 60 anos no poder. Então agora é aquele momento em que aquelas elites locais que foram estabelecidas após a descolonização começarem a cair. Os países principais da Primavera Árabe são a Tunísia, o Egito, a Líbia e a Síria. Né? A Tunísia com Gaddafi, o Egito não está aqui, o Mubarak, né? A Líbia com Ben Ali, que foi onde iniciou o processo, né? E a Síria com o Bashar al-Assad, né? E que a gente vai ter esse movimento de queda desses regimes tiranos, né? É um movimento popular, né? Que vai ser uma tentativa de quebrar essas ditaduras. E que existem resistências dos dois lados. Vai girar a questão curda e que é importante né, na geopolítica mundial de hoje em dia, né? Tenho certeza que vocês estão vendo isso com o pessoal da geografia, mas se vocês não virem, por favor, entre em contato comigo, a gente dá um jeito de fazer isso na revisão, tá bom? E na América do Sul, né? E na América Latina, como é que acontece, né? Na América Latina, a gente tem a sucessão na década de 90 do bloco econômico, né? O Mercosul aqui. Né? O Mercosul ele vai ser um bloco econômico exclusivista, quem faz parte do Mercosul não pode fazer parte de nenhum outro bloco, e que vai viver aqui na América Latina a ideia das ondas, né? Em primeiro uma onda liberal, depois uma onda de vermelha, e hoje em dia a gente está vendo uma onda da direita, né? A direita está com muita força através da violência, inclusive, dentro da América Latina, né? E que por que a América Latina ela é estudada em blocos? Bom, a gente viu durante a década de 60, após a Segunda Guerra Mundial, o tamanho da influência que os Estados Unidos exerceu aqui. Né? A gente pode aproximar esse bloco, porque, cara, na boa, basicamente o que acontece em um país vai acontecer em todos os outros, seja mais rápido ou mais lento. Né?
Isso desde de 1800, desde a época que a gente era colônia, desde a época em que toda a América Latina era uma colônia, tanto da Espanha quanto de Portugal. E por conta desses motivos em comum, a gente vai percebendo que essas ondas elas acontecem, né, de uma força bem grande, assim, né? A gente teve a onda liberal aqui no Brasil com o FHC, estava acontecendo a mesma coisa na Argentina, na Colômbia, no Equador. A gente vai ter onda vermelha, poxa, Lula é eleito aqui, o Evo Morales na Bolívia, o Hugo Chávez na Venezuela. E aí a direita ela toma o poder logo depois disso. Essas ondas elas vão acontecendo. Né? E isso reflete, né, na nossa política. Eu acho que o que eu tinha para falar de vocês de curso era isso. Foi um prazer ter dado aula para vocês esse ano. Infelizmente, a gente teve a limitação das aulas online. Eu vou deixar essas aulas disponíveis para vocês assim para sempre, não pretendo tirá-las do YouTube, mas se eventualmente eu perder esse contato, eu vou ter elas no computador, meus contatos estão sempre disponíveis para vocês. Vocês foram maravilhosos ao longo do ano, eu vejo que vocês assistem meus vídeos, aparecem aqui as visualizações e tudo mais. E eu vou estar disponível para vocês aí para a vida, tá? Não é só no momento do vestibular, não, tá? Se vocês precisarem de alguma coisa, por favor, entrem em contato comigo. Vocês têm meu telefone, vocês sabem onde me achar. Alguns de vocês me seguem no Instagram, no Facebook. Podem lá falar comigo, eu vou estar disponível para vocês sempre, tá bom? Gente, um grande abraço. Façam os exercícios aí. E é isso. Tchau, tchau.